Na questão 8, a gente tem o clássico problema do consumidor, a gente tem uma função utilidade e a gente tem umas informações aí sobre os preços, quantidades, né, renda. E a pergunta final é quais as quantidades de x1 e x2 que maximizam a utilidade do consumidor, certo? Então, o que é que a gente pode observar aqui? O problema clássico do consumidor é maximizar a sua utilidade sujeita à sua restrição orçamentária. A utilidade já está aqui, certo? Mas a restrição orçamentária ela não está construída ainda, ok? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode construir. Quem é a restrição orçamentária? É simplesmente isso aqui, ó. Esse primeiro termo equivale à parcela que eu vou gastar com o bem 1. Esse segundo termo, a parcela que eu vou gastar com o bem 2. E o último termo, a renda disponível que eu tenho, certo? Lembrando que a gente está supondo aqui que o consumidor ele vai exaurir toda a sua renda, porque estamos considerando uma restrição de igualdade. Então, reescrevendo aqui, o que é que eu quero maximizar? x1 vezes x2, que é a minha função objetivo, né, minha utilidade, sujeito a... Quem é P1? É 1. Vezes x1 fica x1. Quem é P2? É 2, que multiplica x2. Isso igual a 20. Para essa questão, a gente poderia tanto resolver pelo lagrangiano quanto pelo método da substituição. Mas como na questão anterior a gente exercitou a substituição, nessa questão aqui a gente vai exercitar a técnica do lagrangiano, que é uma técnicazinha que eu vou sair de um problema condicionado para um problema sem condição, mas para isso eu adiciono minha variável que geralmente a gente chama de lambda aqui no problema. Então, eu escrevo minha função objetivo menos a minha variável lambda, que vai multiplicar a minha restrição. O único cuidado com a restrição é que eu vou jogar o 20 para o lado esquerdo da igualdade. Então, a gente vai ficar com esse formato aí. Aí a gente vai fazer a nossa condição necessária ou condição de primeira ordem, que é basicamente as derivadas parciais em relação a x1 em relação a x2 em relação a lambda, certo? Então eu vou olhar agora para essa minha função, que não é mais uma função que tem restrição, e fazer as derivadas, tá? Olhando para o primeiro termo aqui da função, a derivada em relação a x1 vai ser x2, e a derivada aqui do segundo termo em relação a x1 vai ser menos lambda. Por quê? Porque quando eu derivo x1 em relação a x1, vai ser 1, mas aí tem o lambda multiplicando, então a gente tem que tomar esse cuidado. Isso aqui igual a zero, para já facilitar a nossa vida. Inclusive, eu já posso concluir aqui que lambda é igual a x2, certo? Vou chamar isso de condição 1, isso de condição 2, isso de condição 3, certo? Derivando em relação a x2, a derivada do primeiro termo é x1 e a derivada do segundo termo vai ser menos 2 lambda. Por quê? Na hora de derivar isso aqui em relação a x2, fica só o 2, mas tem o lambda multiplicando. Isso igual a zero, e eu já posso até dizer que lambda é igual a x1 sobre 2. Questão aqui que sumir, né? Vamos achá-la aqui novamente. E a derivada em relação à lambda, como a gente já tinha comentado em sala, sempre ela vai voltar para a nossa restrição, certo? Então essa é a nossa última condição aqui, certo? Por quê? Porque na hora de derivar aqui em relação à lambda, vai ficar menos 1, que multiplica tudo isso igual a zero. Quando vocês reorganizarem isso, simplesmente é a nossa restrição orçamentária, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver isso simultaneamente. Então, eu primeiro vou trabalhar com duas equações e depois eu trabalho com a última, tá? Então, da condição 1 e da condição 2, a gente tem que lambda é igual a lambda, certo? Então, x2 é igual a x1 sobre 2, ou x1
é igual a 2x2. E eu vou chamar isso aqui de condição 4. Aí, já trabalhei com a condição 1, com a condição 2, gerei essa nova condição 4, que é uma relação de dependência entre as variáveis. Falta eu trabalhar só com a equação 3, a condição 3. Então, eu vou pegar essa condição 4 e substituir em 3, certo? Então, como é que vai ficar? Como x1 é igual a 2x2, vai ficar 2x2 mais 2x2 igual a 20. Eu tinha esquecido ali do 2 na hora da condição 3, tá? Então, isso aqui quer dizer que x2 é igual a 5, né? Porque 2x2 mais 2x2 é 4x2. Então, vai ficar 20 dividido por 4, que é igual a 5. Portanto, x1 é igual a 10. Como é uma questão aplicada, e se ela estiver bem construída, bem resolvida, e a própria questão já diz que a gente vai encontrar um ponto que maximiza, esse nosso ponto crítico aqui, ele já é o nosso ponto de máximo. O que eu aconselho? Podemos terminar a questão aqui, certo? Mas é interessante que algumas vezes a gente faça a nossa condição suficiente ou condição de segunda ordem para checar o resultado, que é a nossa matriz hessiana orlada, né? Que ela tem uma borda das derivadas de primeira ordem da nossa restrição, certo? Então, a gente já resolveu isso aqui em sala, mas eu aconselho que vocês exercitem novamente, ok? Então, essa é a nossa questão de problema do consumidor. E assim a gente encerra a solução da nossa lista de revisão para derivadas de funções de duas variáveis.